Eduardo, bom dia. Bom Podemos dia. começar, pessoal? Sim. Beleza. Depois de uma semana de muita cobrança, né? Tanto da torcida quanto da diretoria, como é que foi o trabalho nessa semana, início de segundo turno do Brasileirão? A gente fez nós aqui dentro fizemos um balanço de tudo que foi feito, né? Atacamos algumas linhas que nós temos que evoluir, que nós temos que melhorar. Houve bastante cobrança interna, né? Interna que eu digo, departamento de futebol e jogadores, né? Uma conversa para a gente ajustar, né? Nós temos ciência, temos que fazer um segundo turno diferente, né? Nós temos ciência, nós temos que fazer um segundo turno fora de casa diferente. Então e de trabalho, muita concentração, até hoje adiantando, a gente não é do meu costume, mas hoje a gente vai fechar um pouquinho, até para cobrar um pouquinho mais de concentração, para que a gente possa iniciar um segundo turno, né, de uma forma diferente do que foi o primeiro. Até na linha do que você disse, Eduardo, segundo turno, digamos, uma segunda oportunidade para não repetir os erros do primeiro turno, a começar pela estreia, né? E contra o Sampaio Corrêa foi talvez a pior atuação do time. Tudo bem que foi a largada da competição, mas é um exemplo que fica, né? Hoje, nós conversamos muito sobre isso. Os adversários vão se repetir, né? A maneira de jogar da Série B é a mesma, né? Você vai mudar um quesito, um detalhezinho de um para outro jogo só, mas a essência da Série B é a mesma. Então, nós batemos muito nisso, né? Para você, onde a gente foi bem, manter o nível, e onde a gente foi mal, estudar e ver onde a gente foi, né? Ver o que deixou de ser feito, né? Então, essa semana foi muito disso, de treinamento, de conversa, de vídeo, né? Para que a gente possa, né, ter nesse segundo turno aí, fora de casa, um desempenho diferente. Eduardo, bom dia. Bom dia. Ano passado, o Paraná, para subir, principalmente na arrancada final do segundo turno, ele traçou algumas metas, número de vitórias, adversários possíveis que ficariam mais fácil vencer. Isso você propôs? Tem alguma coisa nesse sentido? Alguma meta? Não, a gente tem uma pontuação que a gente controla, né, que a gente está vislumbrando. Na Série B é difícil, não, esse é mais fácil, esse é mais difícil, né, tudo muito complicado, né, mas a gente tem, né, tem um número de vitórias, pontuação, né, a gente precisa, o que atrapalhou a gente foi fora de casa, a pontuação nós não conseguimos atingir, né, dentro de casa nós superamos até as expectativas do que estava proposto, então a gente passa para eles em mini metas a cada 4 jogos, a gente tem um controle de pontos que a gente está sempre falando e motivando para que no final a gente chegue, né? No final a gente bata ali a pontuação necessária para voltar para a Série A. Eduardo, o que você imagina para a equipe, já que a atuação lá foi bem abaixo do esperado em Fortaleza, você fez alguns testes já desde ontem com o Bruno, com o Alisson Farias, o que você imagina para o time nesse jogo com o Sampaio? Olha, eu acho assim, a questão, os testes a gente sempre faz, quando tem uma semana a gente procura criar algumas variações e não foi diferente essa semana, né? A gente testou algumas situações que a gente pode usar, mas assim, o que tem que ser diferente, dependendo do sistema e daquele que vai entrar, é a nossa postura, né? Principalmente fora de casa. A nossa postura ela tem que ser diferente, independente do sistema e dos jogadores que entram. A gente bateu muito nisso, conversou bastante, para que a gente tenha, principalmente fora de casa, uma postura diferente, uma postura de Série B. Eduardo, dentro disso que você falou, na verdade o elenco não muda, né? O elenco é o mesmo, enfim, você conhece a característica de cada um, sabe o que é que cada um pode te oferecer. Sim. Agora, você percebeu uma vontade do elenco essa semana de mudar realmente de postura, de dar algo mais, de colocar um pé um pouco mais, de caprichar um pouco mais no passe, enfim, de se entregar um pouco mais no jogo? A cobrança foi feita nesse sentido, né? E nos treinamentos, né, eles mostraram isso, né? A nossa briga aqui, assim, nunca faltou nos treinamentos, nunca faltou empenho, nunca faltou, né? O que faltou fora de casa foi uma concentração maior, né? Uma concentração maior, uma disposição para você brigar com o seu adversário, né? No bom sentido, né? Brigar com bola. Então, é isso que a gente tem batido. A gente conversa bastante, os treinamentos eles são muito bons,
mas nós temos que repetir no jogo. É essa batida nossa. Então, você iniciar num nível de concentração alto, né, você entrar, porque vem um adversário que, embora tecnicamente às vezes não seja melhor que você, ele vem para uma guerra, ele vem pronto, né, e vai enfrentar o Curitiba, que a gente falando ou não, é o time grande, então é o time a ser batido, né, então os adversários eles vêm armados para nos vencer, e a gente tem que estar igual. Então, assim, os treinamentos eu não tenho o que reclamar. A nossa postura, começou o jogo, a nossa postura ela tem que ser forte. E é nisso que a gente está batendo essa semana e já vem batendo, né, desde o nosso início aqui. Eduardo, no turno passado, na estreia do Brasileirão, foi exatamente no jogo contra o Sampaio Corrêa que o Sandro Forner foi demitido. Sim. Como é que você vê essa pressão pessoal que chega para você agora nesse jogo contra o Sampaio também, um turno depois? A pressão, né, a vida de treinador é pressão, né, diária, né? Então a gente, né, o foco é ali dentro, o foco é no campo, é no treinamento, é de buscar soluções, né? Se a gente, né, ficar preso à pressão, ao externo, você perde foco e gasta energia. A minha energia aqui, né? A gente tem trabalhado bastante, criado algumas situações, tentando evoluir, tentando mexer com a equipe, né, para que ela possa dar resposta em campo. E essa pressão ela vai passar a partir do momento que os resultados forem atingidos lá. Então, eu já estou um tempo nessa carreira, a gente muito tranquilo com essa relação. Eduardo, depois de alguns jogos, algumas derrotas do Curitiba, você comentou que faltava o espírito da Série B. Queria que você falasse nas suas palavras o que é esse espírito de Série B. A Série B, às vezes um gol plástico, ele não é tão valioso quanto um gol de bico, né? Você deixa a plástica de lado um pouquinho, né? As marcações são mais fortes, as divididas têm que ser mais fortes, né? O duelo aéreo é muito forte. Então você assiste a Série B, os gols da Série B, 70% são, se não é de bola parada, é um chutão para frente e uma briga pela segunda bola. Então é muito embate, e esses embates que a gente tem que vencer. Às vezes uma jogada bonita, ela vai trazer uma plástica, mas dentro da Série B não é só isso. Então, é isso que a gente tem batido com os jogadores. Eduardo, essa semana a gente teve a entrevista do Augusto e do Pereira, né, pelo Departamento de Futebol, e a declaração, pelo menos, que mais me chamou a atenção foi o Pereira dizer que sentia que faltava fome a esse elenco em alguns momentos. Você concorda com ele? Acha que, nesse sentido, a atitude tem que ser diferente no segundo turno? Olha, assim, não sei, né, com essas palavras, né, mas faltou a gente encarar a Série B como tem que ser encarada, né? Essa fome, talvez, que o Pereira falou, é uma briga, né? O adversário ele vem para bater o Curitiba, e a gente tem que estar preparado para isso. Nós vamos jogar, a gente tem um modelo de jogo para jogar, para botar a bola no chão, mesmo errando, a gente procura incentivar isso, mas tem a hora que você tem que sair disso e ir para uma dividida aérea mais alta, né? A gente tem que brigar pela primeira bola, brigar pela segunda bola. Então, acho que essa fome que ele fala, acho que bate nisso aí, e eu concordo com ele. Eduardo, eu sou meio contra, assim, no futebol, atribuir todos os méritos de uma vitória ou todos os insucessos de uma derrota a uma pessoa só, por exemplo, só o treinador. Por quê? Porque tem um diretor, tem um jogador, todo mundo é responsável, né? Sim. Então, por exemplo, você dá o treino, trabalhou bem durante a semana, mas se a hora que começar a bola rolar, acabou a tua parte. Dentro de campo é que vai decidir os jogadores, né? E você, de novo eu te pergunto assim, o torcedor que comparecer nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, já dá para passar para o torcedor que cada jogador vai assumir mesmo a sua responsabilidade, porque o Curitiba andou afastando aí alguns jogadores, né? Então, esses jogadores que ficaram terão realmente essa incumbência agora de levar o Curitiba à Série A? A responsabilidade desses que ficaram aumentou ainda mais, não? Olha, assim, quando você está, né, num time como o Curitiba, da grandeza do Curitiba, todos têm responsabilidade, né? Uns antes do jogo, pouco mais, na hora do jogo, aqueles que entraram aumenta mais, mas a nossa também de criar uma estratégia também para o jogo, ela é importante, então tem um peso disso tudo,
né? E esses jogadores e comissão técnica, né, eles têm que dar uma resposta. Nós temos que dar uma resposta no campo. Nós temos que dar em forma de resultado, né, de trazer se não um jogo melhor, um jogo mais aguerrido, né, que é o que a Série B pede. Então, essa responsabilidade ela está desde o início do ano aqui, né? Então, a gente tem a convicção que os atletas vão dar a volta por cima nos jogos fora de casa, né? Dentro de casa, melhorar o jogo, mas os resultados foram bons, né? Então, fora de casa, nós vamos dar uma resposta e fazer o Curitiba voltar para a primeira. Eduardo, olhando os números, foi até algo que a gente conversou na entrevista com o Pereira e o Augusto. O Curitiba precisa ganhar todas as partidas em casa e mais algumas fora para subir, né? Tem que ter um rendimento muito maior nesse segundo turno. Como é que você vê esses números e também o que mudou da semana passada para cá para atingir realmente esse aproveitamento? Isso aí são estatísticas, né? Nós temos 10 jogos em casa, né? Então, se você fizer uma pontuação que nós fizemos, mesmo não ganhando todas em casa, se você melhorar a sua produção fora de casa, você consegue subir, né? Tá tudo muito igual, mesmo não sendo o primeiro turno bom, nós estamos a 2 pontos do G4. Né? Então, se você falar, tem que ganhar todas em casa, de repente, no meio lá, você empata com o Fortaleza, é mau resultado? Não é. Né? Então, você não pode... Não, nós temos que pontuar, nós temos uma meta de pontos, tentar ganhar todos os jogos, né? Mas a gente tem uma meta a ser cumprida. Não foi um primeiro turno bom, mas nós estamos a 2 pontos, né? Em uma vitória. E se você conseguir aquela sequência que a gente busca desde o início de 2, 3 vitórias, você volta para o G4 e volta bem. Então, a gente tem essa cobrança, sabe das responsabilidades, mas não pode entrar em desespero. Não, tem que ganhar todas. Né? Ninguém vai ganhar todas. Né? Ninguém vai ganhar todas. Então, a gente tem ali uns pequenos módulos com jogos. Cada 4 jogos tem os objetivos a serem ganhos. Né? Lógico que a gente vai entrar para ganhar todas, mas, né, a gente passa bastante equilíbrio para que a gente possa fazer os necessários e a gente subir. E o que mudou, a gente conversar, treinar, trabalhar, o elenco é o mesmo, a comissão técnica é a mesma, a gente mudar um pouquinho a nossa atitude, principalmente fora de casa. Eduardo, o Sampaio está em penúltimo, perdeu uma partida em casa, está bem abaixo da linha da água, ali fora da zona de rebaixamento. Como que é enfrentar um adversário assim, que você podia falar do adversário? E se tem até um sentimento... um jogo um pouco diferente, claro, tem a questão da pressão pelas últimas atuações, mas essa questão dessa nova camisa, uma estreia aí, tem um sentimento um pouco diferente? O Sampaio é um time que a gente já acompanha, né? É um time muito forte, trocou de treinador, tá aí, já acho que vem o segundo jogo com um treinador novo. É um time que não pode se desprezar. Ele desbancou o Bahia 15 dias atrás na final da Copa do Nordeste. Então é importante a gente passar isso para os atletas para achar, né, embora ele mal colocado, né, nós precisamos de concentração. É, né, um time que conseguiu resultados. Então a gente tem que entrar motivado, independente de como venha o Sampaio Correia, o Curitiba tem que ser o Curitiba dentro do Couto. É um jogo emblemático, estreia de um novo uniforme, um projeto novo da diretoria, até certo ponto ousado. Né, é importante, né, marcar essa data com um grande jogo. Então, a gente tem passado isso para os atletas, né, dessa responsabilidade. E não cair nessa falsa impressão ou mesmo uma armadilha de achar que o Sampaio Correia está lá embaixo e as coisas vão acontecer, né, sem que a gente faça força. Pelo contrário, nós vamos ter que brigar e jogar demais para a gente fazer o jogo que a gente tem ideia de fazer. Com relação à montagem da tua equipe, né, você de novo perde mais um jogador enquanto que você tinha feito a mudança, né, que é o Chiquinho. Então, está definido nessa posição, volta o William, lateral da direita você não tem ainda, né, o Leandro. Como é que está na tua cabeça? É claro que eu acredito que você vai divulgar só momentos antes do jogo, mas quais são as tuas opções nesse momento de montagem de time? A gente, né, o Chiquinho vinha fazendo talvez uma das melhores semanas dele. Né? A gente arrumou uma estrutura para aproveitar a ofensividade dele, né? E no último lance do treino da terça, hoje é quinta, né? Da terça-feira, sozinho, uma lesão, assim,
dos males o menor, não foi tão... A gente esperava algo mais sério, né? Felizmente ou infelizmente foi mais simples, mas vai tirar ele aí por 40 dias. Nós temos o William Matheus, né, que entrou bem lá em Fortaleza e é o da função. Né? O restante da equipe muda muito pouco. Né? Algumas observações que a gente vai fazer, mas não vai mudar muito, não. A maneira de jogar deve alterar um pouquinho.